Uma ponte metálica em forma de arco de parábola será construída. Sua sustentação será feita com 6 pendurais metálicos, 3 de cada lado, distando 30 metros um do outro, como ilustra a figura abaixo. Sabendo que a ponte tem 40 metros de altura, quantos metros de pendurais serão necessários para a construção dessa ponte? Bom, então a ideia aqui é, como essa ponte tem um formato de um arco de parábola, se a gente encontrar uma função que descreve essa parábola, substituindo o x por 30, a gente consegue descobrir esse tamanho, o tamanho desse pendural aqui, que pela simetria da parábola é congruente a esse pendural. Então, esse daqui a gente já tem o tamanho, foi dado no enunciado, a gente descobre esse, que é igual a esse, a gente descobre o total de pendurais gastos para a construção dessa ponte. Bom, então a primeira coisa é a gente descobrir uma função que descreva essa parábola. Para isso, a gente tem que posicionar essa ponte, esse arco de parábola, em algum lugar aqui do plano cartesiano. Né? Então, eu vou colocar o eixo x aqui, o eixo y é o a, que é a altura. E aí eu vou posicionar essa parábola bem começando aqui na origem. Né? Então, ou seja, eu estou colocando o eixo y aqui no comecinho da parábola e o chão seria o eixo x, certo? Bom, com isso, a gente tem que uma das raízes é o zero, e aí esses pendurais eles estão indo de 30 em 30 metros, né? Então aqui o x é 30, no próximo x é 60, no próximo x é 90, e a outra raiz fica sendo 120, né? Então essa ponte tem 120 metros de comprimento aqui, horizontal, né? Bom, beleza. E aí foi dado no enunciado que a altura máxima é de 40 metros. Então ele deu aqui o y do vértice, né? 40 metros, então o ponto x igual a 60 e y igual a 40 é o vértice dessa parábola. Bom, então com essas informações, tendo as raízes 0 e 120 e tendo mais um ponto, que no caso aqui é o vértice, a gente consegue encontrar a função que descreve essa parábola, que contém essa parábola aqui, né? Vai achar usando a forma fatorada. Então, a altura da ponte em função de x é igual a a, que multiplica x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Então, vamos substituir aqui as raízes, como a gente já comentou aqui, as raízes são 0 e 120. Agora, a função que descreve essa parábola está quase determinada, né? Sabendo as raízes, falta só encontrar quem que é esse a aqui. Para encontrar esse valor de a, a gente precisa substituir um terceiro ponto. A gente já usou esse ponto, que é a raiz, já usou esse ponto. Precisa de um terceiro ponto. E aí o terceiro ponto vai ser o vértice. Então o ponto 60 e 40 pertence à função. E aí o que a gente tem aqui, uma equação com 3 letras, que é a altura, o x e o a, substituindo 60 no lugar do x, o 40 no lugar do a gente vai ficar com uma equação só com o azinho. A gente encontra o azinho, é a única coisa que falta aqui nessa função. Bom, então substituindo aqui, ó, 40 no lugar do y, 60 no lugar do x, a gente chega nessa equação aqui, ó. 40 é igual a vezes 60 vezes menos 60. 60 vezes menos 60 dá menos 3.600. E aí, para descobrir o a, esse menos 3.600 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar a é igual a 40 dividido por menos 3.600, que dá para simplificar, fica menos 1 sobre 90. Então, a expressão, a função que descreve essa parábola, estava quase completa, só faltava encontrar o a. E agora a gente encontrou o a. É uma fração não muito agradável, né? Mas é o a dessa parábola aí. Então, substituindo agora a nossa função, eu substituí o a por menos 1 sobre 90. E essa é a função que descreve a parábola. Bom, agora a gente consegue dar seguimento na nossa estratégia. Agora a gente precisa descobrir esse tamanho, o tamanho desse pendural aqui, né? Para isso, basta substituir o x por 30, que a gente vai encontrar o valor de y, a altura desse ponto aqui, né? Então, substituindo o x por 30, calculando o a de 30, substituir todos os x por 30. E aí a gente vai ficar com essa continha aqui, menos 1 sobre 90 vezes 30, né, que é 30 menos 0, vezes menos 90, que é 30 menos 120. E aí perceba que esse menos 1 sobre 90 vezes o menos 90 vai dar 1, né? Então, esse 90 cancela com esse 90, o menos cancela com o menos, dá 30. Ou seja, esse pendural aqui tem 30 metros de comprimento. Pela simetria da parábola, esse daqui também tem 30 metros de comprimento. E esse outro aqui foi dado no enunciado, é 40. Então, um lado da ponte tem 30 mais 30, 60 mais 40 tem 100. Então, esse daqui tem 100 metros de pendurais. E aqui do outro lado tem mais 100. Então, a resposta é 200 metros de pendurais.